país. Quem calcula esse cara é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cara, se ele é um cara muito importante, tem que ser um órgão oficial, né? E aqui um detalhe bem importante, que é muito, mas muito importante nesse cara chamado PIB. Isso aqui, ó. No PIB, considera-se apenas os bens e serviços finais. Cara, essa palavra aqui, ó, finais, ela é muito importante, muito. Todos os bens e serviços finais, né, calculado pelo IBGE. Então, por que quer dizer isso, Wendel, bens e serviços finais? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Quer dizer que o IBGE, na hora que vai somar o PIB, é muito relevante para a geração de emprego, exato. Quer dizer que o IBGE, quando vai somar o PIB, ele considera só aquele que é entregue lá na ponta para o consumidor. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Você tem lá um carro, né? A gente sabe que um carro é a junção de um monte de coisa, né? Então a montadora, ela pega a bateria, pega o pneu, pega a roda, pega o motor, a carroceria, os bancos, o som, parte elétrica, um monte de coisa, né? Junta o câmbio, junta tudo ali, monta, entrega lá no e monta, bota o teu valor, agrega valor nisso tudo e entrega lá na ponta para o consumidor. Qual o momento que, por exemplo, a bateria. Pensa o seguinte, né? A bateria, a fábrica de bateria famosa, a Moura, por exemplo, ó, a Moura fabrica bateria. Mas essa bateria, ela não vai ser vendida ali na loja para o cara comprar. Essa bateria que ela está fabricando aqui vai ser destinado, vai lá, por exemplo, para Volkswagen. Fazer lá, por exemplo, um carro lá da Volkswagen, lá, sei lá que carro, a Jetta, vamos colocar o Jetta, ó, Jetta. É um carro da Volkswagen. Veja bem, o Jetta, vamos supor que o Jetta custa R$ 200 mil, né? R$ 200 mil. E a bateria custa R$ 500. Quando a Moura produz essa bateria, que ela vale R$ 500, ela vai somar para o PIB? Não, ela não vai somar no PIB. Ué, ainda mais não é tudo que é produzido num país em determinado período? Sim, mas é considerado só os bens e serviços finais. Essa bateria, ela não é para o bem final, ela é para a Volkswagen. Ela está vindo, ela só está aqui porque ela vai ser destinada para a Volkswagen. Então, ela não é um bem. A Volkswagen, se ela vai agregar valor no Jetta, que é o carro que ela vai ser colocada. Então, quando ela agrega valor no Jetta, é como se o Jetta agora valesse R$ 200.500. Pronto, ó, agregou valor no carro. Pronto. A hora que eu vender o Jetta lá, automaticamente eu já considerei a bateria no PIB. Então, por que a gente só fala bem em serviços finais? Porque se a Moura contasse, o IBGE contasse essa bateria para a Moura, ela ia contar 500 no PIB. A hora que a Volkswagen vendesse o carro lá para o consumidor, por 200 e 500, ia somar a bateria de novo, porque a bateria está agregada no valor do carro. Então, não se considera bens que são considerados matéria-prima, né? Então, é só bem e serviço final, beleza? É só esse detalhe, só para vocês lembrar essa palavra final, é importantíssimo, tá? Cai muita questão que tira essa palavra e a galera cai igual patinho, né? Então, não esqueça, o PIB é bens e serviços finais. Como que o IBGE calcula? Existe essa formulazinha aqui, ó, que é o PIB, que é igual ao C mais I mais G mais NX. Ele vai somar tudo, né? Para saber quando é o PIB. E o que é o C? Quando ele fala do C, a letra C do PIB, é o consumo, né? O consumo das famílias. Então, aqui ele está falando das pessoas físicas. Tudo que as pessoas físicas consomem entra no PIB. O nosso consumo entra no PIB. Depois ele vai considerar os investimentos, que aí são as empresas, as pessoas jurídicas. Tudo que as pessoas jurídicas investem, gastam, é somado no PIB também. Claro, né, para ter produto de consumo, as empresas têm que investir. Então, tudo que as empresas investem também soma no PIB. Depois ele pega gastos do governo, que aí sim é o governo. Tudo que o governo gasta também soma no PIB. E por último, esse NX, né? NX nada mais é, meninos, saldo da balança comercial. Ora, Wendel, o que é isso? Saldo da balança comercial, eu vou pegar tudo que o país exportou e tirar, deduzir tudo que ele importou. Ou seja, se eu exportei 100 e importei 30, significa que o saldo da minha balança comercial foi de 70, né? Positivo. 70 positivo, ou seja, somou no meu PIB 70.
Essa é a ideia. Eu pego tudo que eu vendi menos o que eu comprei, para saber o quanto isso vai ajudar no PIB, no caso que 70. Então, saldo da balança comercial, esse NX, pode ser exportação menos importação. Pode ser chamado esse saldo da balança comercial NX também de exportações líquidas, também da mesma coisa. Pode ser chamado de saldo, pode ser chamado de três formas, né? Saldo da balança comercial, exportação menos importação e exportações líquidas. As três formas. Tudo é a mesma coisa, só a gente falar que é diferente. Ou então essa fórmula aí cai nas Sim, provas? sim, sim. Essa prova, mas é tranquilo, ó. Tudo somando, ó. C mais I mais G mais LX. O Wendel, mais uma coisa para me decorar. Não, calma, eu vou ensinar um macete. Macete a lá, professor Wendel, né? Isso, a gente não tem nada que fazer, a gente fica inventando macete para os alunos, né? Então, eu vou ensinar um macete para vocês. A forma do PIB em macete. Bora, ó. PIB é igual a C mais I mais G mais NX, né? Então, vamos lá, o nosso macete aqui, ó. Tudo mais, ó. Mais, mais e mais. Onde o C quer dizer o que, Wendel? Diz aí. C, pode falar assim, ó. Isso. C de cooperado. I. Olha isso, hein, meninos? Não vai falar isso lá na agência, hein? Olha aí, ó, pronto. Agora não esquece mais, ó. Cooperado ignorante grita com nós. Isso, de vez em quando aparece. De vez em quando aparece os caras lá dando chilique lá na agência. Toda vez, ó, quando acontecer isso lá na agência, meninos, quando acontecer isso lá na agência, sabe o que vocês fazem? Vocês falam assim, ó, olha lá, ó, nesse exato momento está acontecendo a forma do PIB aqui na agência. Olha que forma do PIB. É um cooperado, ignorante, gritando com nós. Né? Isso, o nós também tem que ser o nós de carioca, tá? Nós, não é o nós, não é o nós. Não é o nós goiano, é o nós. Nós de esqueci o isqueiro na escada da escola, tá? Igual o carioca fala. Então, ó, cooperado ignorante grita com nós. É aquela velha história. Então, sempre acontece isso. Então, você comenta com o colega, ó, a forma do PIB acontecendo ali nesse exato momento. Cooperado ignorante grita com nós. Pronto, não dá para esquecer mais. C mais I mais G mais NX. Lembrando que o NX, né, lembrando que o NX é saldo da balança comercial. Tá? Não pode esquecer desse cara aí, sempre somando, ó, mais, mais e mais, tá? Beleza? Não esquece? Boa. Ó, só para você falar a importância. Sempre, meninos, o PIB está muito ligado a questões políticas, né? Porque como ele é um popstar da economia, os governantes sempre estão olhando para esse cara, né? Se eu estou no governo, tudo que eu quero é que esse cara suba, né? Se eu sou um adversário político de quem está no governo, tudo que eu quero é que ele caia, né? Por quê? Porque isso pode ser usado como arma política para o meu lado. Mas normalmente a gente nem ouve os caras falando PIB, né? Normalmente você fala, você vê o político falando assim, ó, olha, vota em mim, se votar em mim eu vou fazer o Brasil voltar a crescer. Isso, você fala assim, né? Por que eu não falo PIB? Porque o povo entende, né? O povo falar PIB, o povo fala que o cara usou drogas, né? Então ninguém vai entender mesmo, então o cara fala o seguinte, vou fazer o Brasil voltar a crescer. Vota aí. Ó, você votou nele, ó, votou nele, o que aconteceu? O Brasil não cresceu. Vota em mim agora que eu vou fazer o Brasil voltar a crescer. É o PIB que ele está falando, quando ele fala isso. E realmente, ó, quando a gente olha a performance do PIB, ela está muito ligado às questões de governo, de política. Olha o exemplo que eu gosto de trazer para vocês aqui. Ó. O ano 2010, o melhor PIB que o Brasil teve aí nos últimos 20 anos. Foi o último ano do governo do Lula, né? O 8º ano do governo dele. Então, assim, ele saiu em alta naquela época, né? Tão em alta que ele conseguiu eleger a Dilma, né? Olha só, proeza dele, né? Conseguiu. Só que ela pegou o governo e o que aconteceu com o PIB? Ela foi, ó, caindo, 1,9, 3, foi caindo ao meio. Até que bateu naquela baita crise, ó, 2015, 2016, 2 anos seguidos de PIB negativo. Assim, o Brasil estava encolhendo, né? Produzindo menos a cada ano. Foi tão ruim que o que aconteceu com ela? Impeachment, né? Tiraram ela.
Isso aqui refletiu. A situação da economia é muito ruim. Aí entrou o Temer, né? Subiu, deu uma recuperada, colocou nos eixos, passou para o Bolsonaro, deu uma caidinha aqui, mas mantendo mais ou menos o mesmo nível. E aí vem a pandemia, né? Claro, parou tudo, PIB negativo de novo. Voltou, PIB voltou, subiu de novo. E 2022 caiu de novo. Então, a gente nota muito claramente aqui que está muito intimamente ligado às estratégias políticas dos candidatos, né? Faz toda a diferença. Por isso que esses caras olham muito para isso, né? Então, toda vez que vocês viram um político falando que vai fazer o Brasil voltar a crescer, ele está falando do PIB. E por que o PIB é tão importante? Cara, porque se o PIB está bem, né, Jéssica? Igual a Jéssica escreveu aí. Cara, se esse cara aqui está subindo, ó, aqui, ó, 7,5, o que que acontece? Significa que o Brasil está produzindo mais, né? PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. Então, se esse cara está subindo, significa que o Brasil está produzindo mais. E se o Brasil está produzindo mais, Thalita, a gente está arrecadando mais impostos do governo, né? É mais impostos, é mais emprego, é mais fábrica abrindo filial, é mais comércios, é mais geração de emprego, é mais renda. É assim, então quando o PIB está bem, tudo vai bem. Normalmente a economia vai muito bem. Então os caras trabalham muito pensando nesse cara chamado PIB. E uma gestão política ruim é difícil de recuperar, né? Vocês estão vendo? Ó, tanto é complicado. Quando saiu lá em 2010, despencou o PIB até 2016, nós já vamos para 10 anos e nunca mais conseguimos bater lá os 7,5 de novo, né? É bem complicado, né? Esse é o nosso querido PIB. Responde aí para mim, ó. O produto interno bruto é todo mundo já, né? O produto interno bruto é indicador econômico que mede a riqueza. Não tem a riqueza, mas a produção de um país, né? Para o cálculo, o que é considerado? Soma de todos os bens e serviços finais, certo? Produzidos numa região de determinado período. Cara, perfeito. Certinho, certinho. Letra A mesmo. A Adriele foi de C. Vamos ver por que as outras não é a outra C? As três? Todos os bens e serviços acrescidos das exportações. Não é só as exportações, né? Exportações líquidas ou exportação mais exportação, o saldo da balança comercial. Toda a produção industrial de um país, só industrial, Adriele? Não, não pode ser só industrial. Bens e serviços, tudo que é produzido no país, independente, não é só da indústria. A produção agrícola, industrial e serviços finais deduzidos, não, eu vou somar com o saldo, né? Então, é isso, letra A mesmo. Tranquilo, PIB? Cara, PIB é bem fácil, né? Cai, viu? Cai em questão, viu? Cai sem questão de PIB, costuma cair ali, às vezes ela aparece. Vamos falar agora, se a gente falou do popstar, que tal a gente falar do vilão, né? Ixi, olha só. E o vilão de uma economia, meninas, nada mais é do que inflação. Cara, inflação é demais, né? Quando a gente fala de inflação, a gente vai falar do IPCA e do IGPM, os dois índices de inflação que caem aqui, né? Tem vários índices, mas esses dois são os dois que caem na prova da CPA-10. Então vamos falar desse cara. Primeiro, saber o que é inflação. O que é inflação aí? Deixa eu apertar para quem? Ó. Neto, o que é inflação, hein? É a taxa média de variação de preços de bens e serviços em um período de tempo em uma determinada economia, medida através de índices de preço. Muito lindo o senhor ler, né? Porque eu perguntei, não era para o senhor ler aí, né? O senhor respondeu, o que o senhor achava? É quando os produtos aumentam demais ou está muito alto. Você vai comprar um carro hoje, por exemplo, tá difícil. Veículo que antes era 30 mil reais um carro popular, hoje ele está 50 mil. Isso é inflação, certo? Aumente o preço, né? Isso, aumente o preço. É verdade, é isso mesmo, né? É aumento de preço. Na verdade, aqui a gente fala que é a variação de preço num determinado período, né? Então, eu trago um desenho aqui que, para mim, é o que define melhor inflação. Cara, esse desenho é demais, né? Isso aqui, olha só.
um produto que todo mundo gosta, né? Quase todo mundo gosta. É um dos líquidos mais vendidos da face da Terra, né? Cara, o povo gosta de Coca, né? Eu também gosto. Bom, eu acabo tomando essa porcaria, né? Todo mundo gosta de Coca aí? Coquinha são ouro. Aí, ó, Coquinha é só o ouro, né, Camila? É verdade. Cara, como é que o povo inventa? Viciado. Como é que o povo inventa um negócio desse, né, cara? E o negócio dá tão certo assim. Viciante isso aí, viu? É uma das bebidas mais vendidas no mundo, né, cara? Ó, ó, daqui dá pra gente entender. Olha só, a Coca. Lá nos anos 2000, se a gente fosse lá comprar uma Coca, com R$ 2, você comprava uma Coca de 2 litrão. Cara, com R$ 2 você comprava 2 litros de Coca. Olha que coisa linda. O que aconteceu depois? 2008, com os mesmos R$ 2, opa, você só compra de 600. 2016, só compra aquela latinha de 350. 2021 aqui, ó, até eu acho que hoje tá compra aquela de pequenininha de 100 ml. Olha só, o mesmo dinheiro comprando talvez ali 20 vezes menos Coca. O que é isso? Inflação, né? Inflação resumido em uma imagem, verdade. Então é isso, o dinheiro é o mesmo, né? O dinheiro é o mesmo, só que compra muito menos coisa. Isso é inflação. Jackson, troca água por Coca. O Jackson troca água, cara, eu não posso nem falar, porque se tiver refrigerante, a gente acaba tomando mais refrigerante que Coca. Eu gosto de refrigerante. Ó, Professor Wendel, né? E o que causa a inflação? o aumento de preço. Não, eu falo assim, esse aumento de preço envolve política? O que é? Não, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para você entender. Porque eu falo assim, o que está envolvido assim para esse impulso funcionar tanto a inflação assim? Porque eu falo que é igual tá falando, né? Na bebida, em tudo, né? Igual o Sebastião aí citou, no carro, gente, está em tudo, a inflação está dominando. Isso, tem muitos fatores. Antigamente fazia uma compra de R$ 200, né? Comprava a compra do mês. Hoje não dá uma semana R$ 200, por exemplo. Tem vários fatores que se envolvem a inflação, o aumento de preço, vários fatores. Mas vamos destacar, por exemplo, oferta e demanda, né? Por exemplo, o que aconteceu? Por que as coisas subiram tanto na pandemia para cá? Lembra que para igual o carro, né? O próprio Neto falou, carro. As fábricas lá na China de semicondutores, né? Um carro hoje chega a ter 1.000 semicondutores, entendeu? Os caras pararam. Cara, se não tem semicondutor, não tem carro, não produz carro. E aí, as pessoas querem comprar carro, não tem. O que acontece quando você vai comprar algo que não tem? O que vai acontecer com os preços? O que está disponível aumenta de preço. É isso, quem tem o produto vai fazer, pô, cara, não tem, eu não vou vender barato, né? E aí as coisas começam a subir, e vai. Virou uma É a lei coisa. da oferta e da procura, não é? Lei da oferta e da procura. Então, se tem muita procura por algo e a oferta é pouca, pode ter certeza que o preço vai subir, né? Outra coisa que causa inflação também, vamos dar um exemplo. Se tiver muita liquidez na economia, muito dinheiro circulando, juro muito baixo. O que acontece se eu falasse para vocês aqui hoje, assim, ó, pessoal, é o seguinte, todos vocês, aqui, ó, para nossa turma de CPA 10, juros para vocês trocarem de carro, 0,5% ao mês. Faz para vocês 72 meses para vocês comprarem um carro zero a juros de 0,5% ao mês, praticamente sem juros, né? Quem que anima a trocar? Todo mundo vai falar, não é oportunidade, cara, 0,5% ao mês vai subir nada, vou comprar. Aí vai todos vocês lá na loja comprar carro. Todo mundo pensa igual, as pessoas, o Brasil inteiro, vai todo mundo atrás de carro. Chega lá, não tem carro para todo mundo. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. Então, olha só, juro muito baixo gera muito consumo gera inflação também. Entendeu? Por exemplo, outra coisa que pode gerar inflação é tão dinâmico isso, por exemplo, se os Estados Unidos, olha só, quando a gente está ligado, se os Estados Unidos sobem os juros de mercado, a Selic deles, significa que eles vão pagar mais juros para quem investir lá. Aí as pessoas que estão aqui, os investidores que estavam investindo aqui no Brasil, falam assim, ó, meu Deus, eu vou sair do Brasil, vou para os Estados Unidos, lá está pagando bem.
Aumentar a Selic lá, os caras começam a tirar o dólar daqui. Tirar dólar e levar embora. E aí, o que acontece? Começa a faltar dólar aqui. As pessoas que querem dólar não têm. O que acontece? Que o dólar sobe. Aí o dólar sobe. Aí a gente vai comprar um iPhone, o que acontece? Tá caro. Porque o dólar subiu. Legal, papaizinho. Já tá fazendo desenho? Ou seja, quando Tem aumenta peixinho, o dólar também, aumenta a inflação, porque muita coisa que a gente consome é dolarizado, é em dólar, é importado. Se é importado, aumenta. Percebe, então, que é uma série de fatores que causam aumento da inflação? É um monte de coisa. Ao longo do tempo, isso vai subindo, vai subindo, vai subindo. Renda, se você colocar muito dinheiro na economia, Mas o jogar muito dinheiro salário na mínimo economia. aumenta também, né, professor? Por Porque exemplo, parece Alan, que o salário mínimo aumenta e parece que tudo vai acompanhando o aumento do salário mínimo. e até isso também, tudo vai subindo. Por exemplo, quando você tem muito dinheiro disponível, crédito disponível, a gente fala liquidez disponível, a gente gasta mais e a gente compra mais, a gente não olha preço. Então, se você não está olhando preço, os preços vão subindo mesmo, né? Então, isso é inflação. E quando a gente fala de inflação do Brasil, a gente está falando desse cara aqui, ó, o índice oficial de inflação do Brasil, que é o IPCA. Exatamente. Olha o IPCA aqui, ó. O índice oficial de inflação do Brasil é esse cara chamado IPCA. Ele é a inflação medida ali na ponta, no varejo, né, para o consumidor. Quem calcula e divulga? Cara, se é o oficial, também é o IBGE, né? Outro cara oficial. Reflete a renda, ele vai refletir o consumo, né, que a gente está falando, das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Praticamente 90 e tantos por cento da população ganham entre 1 a 40 salários mínimos, né? Pesquisa de preço das principais capitais do país, exatamente. E o que compõe? Como é que ele chega ao IPCA? Ele vai olhar o que as pessoas gastam para consumir, né? Então, olha só o que compõe o tal do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Por exemplo, tudo que a gente gasta em alimentação e bebidas, 23% aqui, ó, corresponde ao IPCA. Então, ó, o peso das de alimentação e bebida do IPCA é de 23%. Então, ó, veja que é tudo que a gente precisa para viver, para permanecer vivo. Transporte, 20% do PIB é transporte. E o que entra aqui? Gasolina, etanol, óleo diesel, passagem aérea, ônibus, táxi, Uber, tudo isso aqui, 20% de tudo que a gente gasta com transporte é o IPCA. Faz parte do IPCA. Habitação é 14% do índice. 14% do índice. Saúde, 11%. Despesas pessoais, 9%. Vestuário, 6%. Comunicação, né, telefone, TV, 4,9%. Artigo de residência, 4,69%. Educação, 4,37%. Então, o IBGE, ele vai pegar os produtos que compõem esse pacotão aqui, ó, e vai ver preço, né? Vai em um monte de cidade, 3 regiões metropolitanas do Brasil, inclusive Goiânia, tá? Vai pesquisar preço. Ele pesquisa preço em mais de 30 mil estabelecimentos no Brasil todo e começa a comparar com o preço que estava no mês passado com o preço que está agora, para saber qual foi a variação do IPCA neste período. Ele pesquisa mais de 430 mil itens em mais de 30 mil lugares. É bem amplo, né? Por isso que chama, ó, índice de preços ao consumidor amplo, né? Porque ele é tão amplo que ele pega pessoas de 1 a 40 salários mínimos, né? Vai em mais de 30 mil estabelecimentos, mais de 400 mil itens. Cara, é muita coisa, né? Beleza? O IPCA, que nós vamos falar sobre isso aqui depois, que o IPCA é um cara muito importante, que ele é o cara que serve para medir a inflação no Brasil, né? Olha o IPCA aqui nos últimos 10 anos do Brasil, né? Ó, o Brasil, depois nós vamos ver que o Brasil tem uma meta de inflação, ó, mais ou menos controlada aqui, né? Teve aqui agora 2021 e 2015, que teve um pouco fora da coisa. Quanto que está o IPCA agora? 2022 fechou 5,7. Ó, deixa eu entrar aqui nesse link aqui, né? É anual ou Wendel, essa Mensal. revisão? Olha aqui, ó. Mensal, né? Do IBGE. Ele está falando para mim, ó, IPCA do último mês, em abril, 0,61 mensal.
Acumulado nos últimos 12 meses, 4,18. E aí ele vem falando aqui o que é inflação, né, IPCA, qual a diferença, só as regiões metropolitanas. Por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil. Ó, tá vendo? Ele já assistiu. Portanto, ele serve de referência para as metas de inflação e para as alterações da taxa de juros, né? Como é que ele é calculado? O IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com o mês anterior e aí vai sair a nossa querida variação, né? Variação. É isso, meninos, ó. Exatamente isso. Eu estava falando aqui dos IPCA, né? Isso. Tranquilo? Que a gente vê lá na fonte, lá, né? Ó, aqui a gente falando aqui da inflação nos últimos meses, ó, tava alta lá, ó, pá, salto, alto. Aí, julho, lembra? Aqui, ó, o que causa inflação, o que pode tirar a inflação? Vocês lembram lá que vai chegando perto das eleições, né? Aí virou briga, né? Bolsonaro e Lula. Aí, o que o Bolsonaro fez, né? Ele, lembra que tirou os impostos da gasolina? Vocês lembram disso? Tirou um monte de imposto, a gasolina despencou, porque o povo estava bravo, porque a gasolina estava 7. No final da campanha agora, né? Lembra até que o 7 de setembro, o povo passava a faixa assim, ó, feliz R$7, né? 7 de setembro. Na época, estava pronta a eleição. Como ele reduziu, tirou os impostos, e gasolina tem muito peso na inflação, olha a inflação, ficou negativa esses 3 meses, ó, ficou negativo. Só que depois começou a subir de novo, né? Subir. E, por exemplo, o março fechou 0,71. E agora abril a gente viu que já virou 0,61, né? Então, nós estamos em inflação mais ou menos aí 0,7, 0,6 ao mês, né? Essa é a nossa querida inflação, nosso querido IPCA. Beleza? Outro carinha aqui, ó, importante. Aqui é outro índice, tá? É o IGPM. É como se fosse um primo do IPCA. Já o IGPM, esse cara é um pouco diferente. É o índice geral de preços de mercado. Ele é apenas um índice de preços. Ele mede a inflação no atacado. Enquanto o IPCA vai medir ali varejo, consumo, esse cara vai no atacado. Quem calcula ele nem é um órgão oficial, é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. E o que, Wendel? Eu vi que o IPCA é composto por alimentação, transporte, moradia, lazer. E o IGPM é composto de quê? Esse cara pega 3 outros índices, olha, 3 outros. Que é o IPA, o IPC e o INCC. Um é o índice de preço por atacado, o índice de preço ao consumidor, que não é o amplo lá, né, da IPCA, esse é só o índice de preço ao consumidor, e o INCC, de construção civil. Exatamente. E o peso de cada um desses caras? O IPA, 60, o IPC, 30 e o INCC, 10. Esses são os pesos. Quer dizer, quando eu falo assim, ó, que o IGPM esse mês deu 1%, deu... Deixa eu apagar isso aqui. Se eu falar que o IPCA esse mês deu 1%, o que significa, meninos? Significa que o IPA foi 0,6, o IPC 0,30 e o INCC 0,10. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia. IPA, IPC e INCC. Wendel, é muito difícil. Como é que eu vou decorar isso aí, cara? Esse negócio vai me dar um nó na minha cabeça. Não, calme. Não entre em pânico. Vem cá, vem comigo. Ó. Primeiro, lembra, IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil, varejo, consumo, é isso. Já o IGPM, Índice de Preço por Mercado, né, que vai medir a inflação no atacado, né, grandes. Em vez do IBGE, o IBGE lá no IPCA, ele vai no supermercado, vai nos armazéns, vai, né, vai em rodoviários, em aeroportos, saber os preços das coisas. Aqui, não, a FGV, que é quem calcula, não vai nesses lugares, porque ela mede no atacado. Ela vai em grandes empresas, grandes atacadistas, grandes corporações, sabe os preços das coisas, tá?
Beleza, então vamos ver, aqui é diferente, né? O IGPM é composto por 3 caras, tem 3 índices que compõem ele, que é o IPA, que é o índice de preço por atacado, o IPC ao consumidor e INCC, construção civil. 60, 30, 10. Primeira dica que eu dou para vocês. Composto de 3 índices. Olha a ordem alfabética, IPA, IPC e INCC. Então, IPA, IPC e INCC. Você já vê que já está na ordem tranquila. IPA vem primeiro do que IPC. Segundo IPC. E depois terceiro INCC, que é as 4 letrinhas, que veio por último. E o macete qual que é? É só você lembrar disso aqui, ó, dessa frasezinha que eu vou colocar aqui agora para vocês, ó. Essa frasezinha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Para vocês entenderem, né? Vai, rapaz, você viu? Eu queria ver seu estudo. Ah, tá. Estou aqui dando aula com uma turminha aqui, eu quero você ver aqui, eu cheguei aqui. Tem gente me visitando aqui para ver como é que a gente dá aula, ó. Fala um oi aí para Laísa. Laísa é minha prima, meninos. Oi. Boa noite. Oi, Laísa. Tudo Boa fazendo. noite. Oi. Todo mundo feliz com a aula? É, lá, tudo cara de falso. Ó, Animado. é, Quinta-feira. Uma Quinta-feira. quinta-feira, 6 horas, hein? tem uns ali que tá com a cama fechada porque tá dormindo, tá? Então, esse aí não vai nem saber que você esteve aqui mesmo. Mas olha lá, eles começam a ver, ó, começa a ver tá acordado. Ai, ai, tá parece. Também, tá acordada. Só que eu tô assistindo a aula deitada. Vou deita até aqui. ligar Só a estamos câmera de aqui. pijama. Vou até ligar a câmera. Aqui online. Ô, Alana, você tá deitada por enquanto, daqui a pouco você me garante. Não, professor, eu deito, levanto, Ah, deito, levanto, fico nessa. Vou dar licença Ô, para Wendel, você prestar atenção. fala, né? espera aí só um instante. O IPCA, ele tem a ver, então, lá com aquela política monetária expansionista e contracionista, né? Ele tá ligado, isso, tá ligado. Vamos explicar isso lá um pouco mais pra frente lá, né? Beleza. Beleza, ó. Então vamos lá. Macete que ninguém. Olha só. IPA, olha só. Vai lá tirar o cocô. Vai lá no papai tirar o cocô. Como assim? Que conversa é essa, meu Deus? Ih, Mães, é conversa de mães. é mesmo. Agora, Neném fez uma coisa que não devia aí, né, Jéssica? Esqueci do áudio. E a Jéssica Chabão vai ter que mandar o pai, né? Vai lá, pai. Tipo assim, toma, otário. É sua vez agora, né? Isso, ó. Olha só. Isso aqui é a mãe, né? A mãe chega assim e fala para minha filha, meu filho, ó, não faz cocô agora, deixa depois começar a aula, só para o seu pai te limpar. Isso. Tipo assim, pô, agora vai, agora eu sei que vai. Tá achando que é fácil, né? É isso aí, Angélica. Ó, menino, ó, lê aí comigo, ó. Deixa eu botar. Olha isso, cara. Olha só. Isso aqui é macete, né? Ó, 60. Se vira nos 30 para passar no CPA 10. Olha só, 60, 30, 10. Ó, nunca esquece. E a ordem, Wendel? Aí você lembra da ordem alfabética que eu acabei de ensinar para vocês. Ó, IPA, que é o A vem primeiro, o IPC, que depois vem do A, e o INCC, que é o 10. Ó. Olha isso, né? Que dica de ouro, né? Agora não esquece, né? 60 se vira nos 30 para passar na CPA 10. Exatamente. Bacana? Não dá para esquecer mais? Show de bola. Então, bora, ó. Seguindo, ó, olha só. Ah, cara, o IGPM é muito importante, né? A gente fala do IGPM
e ele está presente nas nossas vidas mais que a gente sabe, mais que a gente imagina, né? O IGPM, ele é o cara que mede principalmente as tarifas públicas, tipo energia, conta de telefone, operadora de TV, né, esses, canais por assinatura, tudo normalmente ele é corrigido pelo IGPM. E esse cara, na época da pandemia, ele explodiu, né? Porque, lembra, preço por atacado, as coisas no atacado ficaram muito caras. Então, olha só, ele chegou a bater lá em 2021, 35%. E ele é o principal item do 35% nos últimos 12 meses, né? E esse cara aqui, ó, não é à toa que eu peguei o site do Quinto Andar. Por quê? Porque, ó, o IGPM, calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, olha, nós estudamos, é a base usada pelo Quinto Andar para reajuste anual dos contratos de aluguel. E o cálculo considera a variação acumulada nos últimos 12 meses. Exatamente. Então, olha só, se você mora, por exemplo, de aluguel, normalmente o locador lá da tua casa, ele vai sempre corrigir o aluguel pelo IGPM, é o convencional, né? Então, normalmente é o IGPM. Se você tem um imóvel alugado, normalmente você corrige também pelo IGPM. E aí, olha que interessante, ó, nos últimos 12 meses, ó, quem tinha a data de março, por exemplo, é 0,17, praticamente não vai subir, né? Praticamente não vai subir. Mas, ó, quem tinha em abril do ano passado, por exemplo, se eu pegar aqui é abril, aqui está considerando abril de 2021 a abril de 2022, 14%, ó, subindo. Mas caiu muito, tá vendo? Não, foi caindo os preços. À medida que o mercado vai normalizando, tudo vai caindo, ó. Ok, meninos? Isso é o IGPM, muito importante. Diferença entre os dois, olha só que bacana, né? IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil. O IGPM é somente um outro índice ali, não é o oficial. O IPCA, calculado, divulgado pelo IBGE. Se é um índice oficial, tem que ser o IBGE. O IGPM pela FGV, né? O IPCA mede a inflação no varejo, as pessoas consumirem, né? O IGPM no atacado, né? As grandes corporações. O IPCA, itens de consumo, alimentação, transporte, lazer, artigos de saúde, artigos de residência. Isso é o que considera no IPCA. Já o IGPM é os três índices, né? IPA, 60%, IPC, 30% e INCC, 10%. São os índices de inflação que tem no país e os que caem em nossa prova. Vamos fazer umas questõezinhas, ó. É o índice oficial de inflação do país, utilizado para mensurar... Wendel. Oi, Camila. Ai, desculpa eu atrapalhar. Tem como você voltar por favor? Já sei, você quer tirar a foto, printar a tela, Sim. né? Pronto, pode passar. Muito obrigada. Olha aí, vai. Ó, agora, olha aí. Responde essa aí para mim, ó. Questão lágrima nos olhos, né? Como homenagem à minha camiseta, ó. Caiu uma dessa na prova. Podia rolar esse tipo de pergunta aí, né, o Wendel? Mas cai, cara. Mas cai, hein? É o índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA, exatamente. Isso é o consumidor amplo, né? Letra D. Próximo. Quando sofre por alteração, mais impacto no IGPM. IPA. Raíssa, você respondeu B, foi nessa ou foi na anterior? Peraí que eu mandei errado. Ah, tá. Índice que, quando sofre qualquer alteração, mais impacta o IGPM, olha isso, né? Então, aquele índice, quando ele sofre alguma alteração, é o cara que mais vai impactar o IGPM. Aí, meninas, tem que ter um maior peso. E a gente sabe que é 60, 30, 10.
IPA, ó, IPC, o C vem depois, e o INCC, esses caras. Então, o que tem mais impacto é esse cara aqui, porque ele é 60% do índice, é o IPA. Tranquilo, questão fácil também, né? Bem fácil, questão não tem segredo não, né, meninos? Ó, esses assuntos até agora, PIB, IPCA e GPM, eles podem aparecer na tua prova, mas não é tão certeza assim. Agora aqui sim, aqui é certeza que cai na tua prova. Esse aqui não falha. Taxa de câmbio e política cambial. Porque é muito importante, né, a gente entender isso, né? Taxa de câmbio e política cambial. Então vamos lá, vamos entender esse cara. O que é taxa de câmbio? Câmbio, o que quer dizer câmbio, Engel? Câmbio vem do espanhol, né? Cambiar. Cambiar é trocar, né? Exatamente. O câmbio do carro, trocar marchas, né? Exatamente, ó. Câmbio, na verdade, é o preço de uma moeda em relação a outra. Toda vez que eu comparo uma moeda com outra, eu estou fazendo o câmbio. E no Brasil, a taxa oficial, o que expressa as taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário, ou seja, entre bancos, é chamada de PETAX. PETAX, divulgada pelo Banco Central. PETAX é como se fosse o preço da taxa de câmbio, né? Vamos ver na vida como ela é? Olha só. Vou abrir aqui o site do Banco Central do Brasil, né? Ó, vou abrir aqui para vocês verem como está presente aqui a nossa querida taxa de câmbio. Cotações e boletins. Pesquisar, olha isso, né? Cotações e boletins aqui, ó, dentro do site do BC. Olha o que ele fala aqui, ó. Cotas de... Eu vou comentar aqui. Cotas de fechamento, PETAX, dólar dos Estados Unidos, que é o que o Brasil considera ali para o dólar, o preço do câmbio, né, oficial no Brasil é baseado no dólar americano, a maioria do mundo, né? E ele vai dar os preços do PETAX, ó, do preço da taxa, que hoje fechou em, olha só, 4,9999, praticamente R$5 o dólar hoje, né? Exato, 25,5. Ó, ele dá todos, ó, 5,5, 4,96, todo dia ele fecha essa posição. Então, o dólar hoje está 4,90, oficial, né? É a PETAX. Então, mas o William Bonner, lá no Jornal Nacional, ele não fala PETAX? É claro, né, menino? Se ele falar PETAX, as pessoas vão começar a achar, Raíssa, que ele está usando drogas depois de velho, né? As pessoas não entendem o que é PETAX. Ele vai falar assim, ó, o dólar hoje fechou a 5, o dólar subiu, o dólar caiu. Se você falar PETAX, as pessoas vão falar que ele está loucão, né? Então, ele não fala, então, por isso. Mas vocês agora sabem que PETAX é exatamente o preço da taxa de câmbio no Brasil. Wendel, e o que a prova gosta de cobrar? Essa relação, ó. Quando interessa, qual a melhor relação entre moedas? Qual é a melhor taxa de câmbio para o importador e para o exportador? Aqui está a parte mais importante. Eu costumo dizer o seguinte, cara, vai cair. Essa não tem jeito. Vai cair igual água em dia de chuva, né? Vai cair mesmo, né? Igual poeira em estrada de chão. Não, se bem que poeira sobe, né? Mas tudo que sobe, desce. Já dizia a Dilma, né? Isso, exatamente. Ó, sobe, tudo que sobe, desce, o que desce vai subir. Então, se poeira sobe, é porque ela vai descer. E porque um dia subiu, né? Nem eu também não entendi nada. Ó, olha aqui, meninos. Presta atenção aqui, ó. Temos dois países aqui, ó. Lá em cima, os Estados Unidos da América. E aqui embaixo, o Brasilzão. Olha o Brasilzão aqui, ó. Brasil e Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho dessa relação de importador, exportador, quando é interessante para um, quando é interessante para outro. Então, vamos lá, vamos entender esse cara aqui. Vamos lá. Quero perguntar para vocês o seguinte. Presta muita atenção, que como eu tenho certeza que isso aqui é questão que vai cair na prova de vocês, eu sempre falo, não tem falha, isso aqui cai mesmo. Vamos entender comigo aqui uma coisa. Presta atenção para vocês pegarem isso aqui, porque é questão certa. Bom, vocês lembram uma época, há uns anos atrás aí, que virou uma febre das pessoas irem buscar coisas nos Estados Unidos?
Vocês lembram? O povo pagou de... Até aquele pessoal que ia de ônibus para o Paraguai, parou de ir no Paraguai, para os Estados Unidos. As pessoas pegavam um voo aqui, né, de sair, tipo, terça-feira e voltava domingo. Lembra disso? Todo mundo lembra disso? Quando o dólar tá barato, né? E aí que eu quero chegar, né? Eu até lembro que eu estava de férias, uns 10 anos atrás já, né? 8, 10 anos atrás. Eu até lembro que um amigo meu me chamou para ir, né? Ué, você tá de férias? Tô de férias. Trabalho no Cicobi, né? De crédito. Aí ele, beleza, e aí, você tem visto, passaporte? Eu falei, tem. E aí, você não quer não quer ir ali comigo, não? Eu falei, onde? Nos Estados Unidos, em Miami. Falei, cara, Miami mesmo, Estados Unidos? Cara, mas como assim? Ninguém vai para Miami. Não, cara, vai lá comigo. Fala o seguinte, eu pago para você. Eu falei, não, peraí, calma, agora deixa eu respirar, calma, tem alguma coisa errada. Eu tô na minha casa, o cara me liga, né? E pergunta se eu tô de férias, se eu não quero ir para os Estados Unidos com ele. O cara é meu brother, beleza. Até aí tá dentro. Mas a hora que ele falou assim, ó, eu pago para você, aí não dá, né, beleza? Aí não dá. Não faz nenhum sentido, né? Eu pago para você. Aí eu descobri, né? E aí, meninos, hoje, 10 anos depois, que eu descobri que foi exatamente naquele momento que foi criado talvez uma das expressões mais faladas hoje em dia. Sabe qual é? O golpe está aí. Cai quem quer. Isso, foi nesse momento. Eu tenho certeza que foi criado nesse momento. Por quê? Cara, ele queria que eu fosse lá trazer mala para ele. Olha só, que louco, né? O Wendel vai lá, o cara bota um monte de bugiganga, que eu não sei nem o que é, e vai lá, gente. Para lá na alfândega, a Polícia Federal. Olha, o que é essas malas? É minha, seu polícia, é minha. Sabe, começar a abrir a mala, não sei nem o que tem lá dentro. Tá louco, né? Fica preso lá, não volta nunca mais, né? Tá louco, né? Não fui, não, nem Deus me livre. Mas aí eu quero dizer para vocês, era uma febre de gente. Beleza, entenderam, vocês lembram disso. As pessoas iam comprar lá nessa... Beleza. Pergunta que eu quero fazer para vocês. O que essas pessoas iam fazer lá? Importar ou exportar? Elas iam comprar, trazer de lá para cá. Importar. Isso é uma importação ou uma exportação? Repete a pergunta? Importar. Eles iam fazer o que lá? Essas pessoas que iam lá, fazer uma importação ou uma exportação? Importação. Importação. Verdade. Verdade. Importar, não é isso? Importação. Pergunta número 1, vocês acertaram. Agora responde a pergunta número 2. Por que as pessoas iam comprar lá? Porque o dólar estava caro ou o dólar estava barato? Barato. Estava barato. Estava barato. Todo mundo concorda que o dólar... As pessoas iam lá comprar, ou seja, lá fazer importar produto de lá para cá e importar para dentro, né? Indo para dentro. Importação é porque o dólar estava caro ou barato? O dólar estava... Barato. Então, olha só isso, ó. Dólar barato. Só que agora nós vamos trocar a palavra barato. Porque barato não é para quem está fazendo certificação, né? Não existe dólar barato para quem faz certificação. Existe dólar... O dólar estava desvalorizado. Perante quem? Perante o real. Perante o nosso real. Ou seja, o nosso real estava o quê? Valorizado. Valorizado. E é verdade. O que quer dizer isso? Resumindo para vocês, era isso aqui, ó. Eu precisava de R$1,60 para comprar $1. É isso. Olha que bacana. Então, a gente ia lá fazer uma importação, as pessoas brasileiras iam lá fazer uma importação porque o dólar estava barato. Ou seja, o dólar estava desvalorizado perante o quem? O real. Ou seja, o real estava valorizado perante o dólar. Precisava apenas de R$1,60 para comprar $1.
que eu pegava 1,60 de reais e comprava $1 de mercadoria muito barato, né? O dólar nunca teve tão barato aí, ficava interessante para as pessoas ir lá fazer importação. Então, aqui a gente já pega a metade, cara, que você nunca vai esquecer do jeito que a prova te pergunta. Se você lembrar disso, você não erra nenhuma questão dessa bagaça, que é isso, essa salada que a prova coloca na tua cabeça aqui, que te enrola. Mas você lembra sempre o seguinte, que dólar desvalorizado, ou seja, dólar barato, é bom para o importador. E isso eu vou importar. Dólar desvalorizado perante o real. Só você troca a palavra desvalorizado por barato. Fica tudo fácil. Bacana? Tranquilaço. Então vocês já entenderam isso, né? Agora, nós acabamos de olhar aqui agora, nós acabamos de ver aqui agora que atualmente o dólar, ó, eu estou precisando de R$ 5 para comprar $1. Ou seja, cara, nesse cenário aqui, meninos, olhando assim, a gente pode dizer que o dólar está barato? Não, está valorizado, né? O dólar está caro, ou seja, eu vou trocar. Se está caro, eu vou colocar que ele está valorizado. Se o dólar está valorizado, é a mesma coisa de eu dizer que o real está desvalorizado. Desvalorizado, exatamente, perante o dólar, né? Desvalorizado. Isso, desvalorizado. Agora, pensa o seguinte aqui, meninos. R$ 5. O dólar a R$ 5. Tem muito incentivo para você lançar, às vezes, comprar as coisas? Jamais. Não. Aqueles perfumes, a gente gosta muito de comprar perfume, né? Perfume que a gente usa é o perfume, normalmente é o perfume Importado. Por exemplo, eu fico olhando meninas aí, ó, por exemplo, Thalita. Todo mundo conhece a Thalita aí no Secov, né? Raíssa, todo mundo conhece a Raíssa, né? A Ângela, a Rainara, a Franciele, todo mundo conhece. Nenhuma delas, meninos, usa Jequiti, né? Vocês sabem? Certeza, né? Nenhuma usa Jequiti. Vocês podem ter certeza. Tudo tem carinho que usa coisa importada, né? Carolina Herrera. Ixi, eu vou ter que lembrar o nome eu sei só o meu perfume que eu uso. Mas. Chanel, Chanel, o que mais? Paco Rabanne, ó, Abelha Rainha. Ó, Abelha Rainha não, é sacanagem, né? Abelha Rainha é aqui do quintal aqui de Aparecida de Goiânia, que é fabricado, Carl Bruno. Que isso, né? Isso é perfume, né? Musk também é importado, né? Então, olha só, você vai 212, né? 212, nem sei chama 212 mesmo, que fala 212. 212. 212. 212. A português, esse aqui vende aqui no Brasil, sabe? Não, 212, é 212. Cabeça de touro tem esse perfume? Eu só não vi, não. Tem. Good girl. Olha só, né? Tabu. Ó, perfume importado. Mas o que acontece? Olha só, presta atenção. Você liga para aquelas meninas, tem um monte de gente que vende, né? Você liga para aquela menina que vende lá o perfume. Oi, amiga, tudo bem? Meu perfume tá acabando. Quanto tá o seu 212, o seu 212? Quanto tá o 212? Né? Pergunta assim. Quanto tá o 212? Ah, olha, ixi, ó, tá R$ 500. Nossa, amiga, mas subiu, hein? O que ela vai falar para você? Ela vai falar assim, ó, o dólar valorizou. Dólar subiu, né? O dólar tá caro. Vai falar desse jeito, não é? Ou seja, o dólar valorizou, ou seja, o dólar tá muito caro, alto. Ou seja, ó, não tá bom para importar. Tá muito ruim de trazer de lá para cá, porque tá caro. Correto? Então, não é ruim para o importador quando o dólar tá alto. E se é ruim para o importador, aí tem outro cara. Pensa agora do outro lado do oceano, né? Que nem é do outro lado, do outro lado do hemisfério norte. Pensa que você está lá nos Estados Unidos. Pensa o americano. O americano gosta, por exemplo, de soja, comprar soja aqui no Brasil. Ele está lá nos Estados Unidos com vontade de comprar soja. Aí ele vai pesquisar os preços. Aí olha só o que ele descobre aqui, meninos.
Ele vai olhar os preços, pesquisa preço num país, pesquisa preço no outro país, para todo lado. Aí, Thalita, Franciele, ele vai no Brasil e fala assim, cara, como assim? No Brasil, cara, no Brasil, olha só, se eu for lá no Brasil com um dólar, eu compro R$ 5 de mercadoria no Brasil. Cara, as coisas no Brasil é barato demais. Nossa, eu vou comprar tudo que eu puder. Agora, com um dólar, uma moedinha de um dólar, eu compro R$ 5 de mercadoria. É muito barato. Vou comprar tudo no Brasil. E quando o americano vem comprar as coisas aqui, o que que nós estamos fazendo para ele? Exportando. Exato. Exportando. Nós vamos Exportando. exportar para os Estados Unidos. Por quê? Porque o produto que a gente exporta para ele está barato em dólar. E é exato, ó, quanto mais o dólar valoriza, mais barato esse produto fica. Que olha só, vamos dar um exemplo. Vamos supor que 1 quilo de soja custa R$ 5 aqui no Brasil. O americano vem aqui no Brasil com um dólar, ele compra 1 quilo de soja, não é? Que é um produto exportado. Cara, olha só, com $1 no Brasil, compra 1 quilo de soja, é muito barato. Vamos supor que o dólar agora, olha que interessante mesmo, o dólar agora custa R$ 10. O dólar subiu, dobrou de preço, custa R$ 10, $1. $1. O americano, peraí, $1, né? $1. $1 custa R$ 10. O americano está com a mesma moedinha de $1. A mesma moedinha, Franciele, Thalita, Flávio, ó, agora ele está com a mesma moedinha de $1, tipo assim, 3 meses depois. Aí vai lá, vou comprar mais soja no Brasil. Esse dia eu comprei, estava muito barato lá. Fui com uma moedinha de $1, comprei 1 quilo de soja. Vou lá agora comprar de novo. Aí ele pega a mesma moedinha de $1, só que agora, o que aconteceu? O dólar valorizou mais ainda, o dólar está valendo 10. Subiu, o dólar está mais caro, ele valorizou. O mesmo moedinha de $1, ele vem agora e compra quantos? 2 quilos de soja. Olha que louco isso. Com o mesmo dólar. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o produto exportável, né? O produto local nosso exportável, a soja, que é o produto que eu vou exportar, ficou mais barato em dólar. Isso. Porque agora com $1 ele compra 2 quilos. O produto está mais barato ainda. Então, quanto mais esse dólar sobe, melhor é para quem? Exportador. Consegue entender isso? O exportador aqui ele vai vender tudo, ó, vende tudo que está aqui, né? Com $1 a R$ 10, cara, o produto brasileiro fica barato demais, tudo muito barato. E a gente vai vender tudo. Eu fiquei confusa. Tem como explicar de novo? Tem, ó, por que você não entendeu? Eu fiquei confusa. Não sei o que É explicar. igual lá na Argentina, né, Wendel? A moeda lá está desvalorizada. Por exemplo, R$ 10 lá dá um pacote assim de dinheiro, né, argentino. Exatamente, exatamente. É o que nós estamos falando aqui, Isabela. A relação, quando é melhor para o importador e exportador, dólar caro, dólar barato, essa é a ideia. Então, olha só, o que nós estamos falando? Que o dólar, quando está barato, a gente costuma falar que ele está desvalorizado. É a mesma coisa que a gente fala que ele está desvalorizado. E isso favorece quem? A quem vai importar. Porque quando o dólar está desvalorizado, ou seja, o dólar está barato, esse exemplo aqui, ó, de 1,60, todo mundo vai querer ficar comprando produto lá nos Estados Unidos, porque, cara, fica muito barato. Com 1,60 de reais eu compro $1. Então, fica muito bom para fazer o quê? Importar. Por quê? Porque o dólar está barato, ou seja, o dólar está desvalorizado em relação ao real. Eu preciso apenas de 1,60, de 1,6 reais, que eu preciso apenas para comprar $1. Essa é a ideia. E o contrário é verdadeiro. Quando o dólar está muito caro, igual está agora, ó, R$ 5, fica ruim para o importador. Os produtos ficam muito caros. Mas para quem vai exportar, é ótimo. Porque o americano que está lá com $1 na mão, ele vem aqui no Brasil e compra R$ 5 de mercadoria nossa. E quanto mais esse dólar sobe, se ele subir para R$ 10, $1 vale R$ 10, o americano vem aqui agora já compra Roda o 2. produto. Entendi.
Você entendeu? Então, o que eu quero Agora dizer? entendi. Para o exportador, Excepcional. ótimo. Quanto mais o dólar subir, mais, nossa, mais O produto alegria ele vai vender. mais você vai vender, porque o nosso produto vai ficando mais barato ainda em dólar, Sim, entendeu? Quanto mais entendi. igual esse exemplo que eu dei aqui, ó. Ele vinha antes, comprava $1, ele comprava 1 quilo de soja. 3 meses depois, com o dólar valendo R$ 10, com o mesmo dólar, ele compra 2 quilos. Ou seja, vai falar assim, nossa, já era barato, ficou mais barato. Agora que eu vou comprar soja no Brasil mesmo. Vamos todo mundo comprar soja lá. Ah, Wendel, então qual que é melhor? O dólar barato ou o dólar caro? Para tudo em economia tem o lado bom e o lado ruim. Por que que a gente pode pensar assim, ó? Lembra que a forma do PIB fala exportação menos importação, saldo balanço comercial? Para um país, o melhor dos mundos é exportar. Quanto mais ele exporta, melhor é, porque isso aumenta o PIB. Agora, a Wellington, beleza, põe o dólar a R$ 10, deixa o dólar explodir a R$ 10. Quanto ia valer o iPhone que você compra? 30 mil? 25 mil? Dólar R$ 10? Se o dólar subir demais, ninguém vai conseguir comprar, ou seja, ele não vai conseguir exportar. Não, Já tá difícil, sim, né? não, é assim, Não, importar, não, perdão. é, Importar. vamos lá. Por que que o dólar muito alto tem uma baita vantagem, né? Mas ele tem um problemaço gigante que arrebentaria a economia. Inflação. Porque quase tudo que a gente compra tem origem importada, né? A gente importa muita coisa, quase tudo. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, ó. Se eu for pegar tudo aqui que é importado, esse teclado aqui, ó, certeza que tem um monte de coisa aqui que é importado. Então, se o dólar. Pararia os processos de muita coisa, né? Tudo. Vamos dar um exemplo, não precisa de dizer não. O Brasil não é autossuficiente em trigo. A gente importa trigo. A gente tem que comprar trigo. Trigo é dólar, né? Ou seja, pãozinho ia disparar de preço, né? O próprio combustível, né? O Brasil ele é autossuficiente em petróleo, mas ele não é autossuficiente em petróleo refinado, né? Então, a gente manda o petróleo bruto para comprar ele refinado. A gente não tem muita refinaria. E esse é tudo dolarizado, né? O petróleo é dolarizado no mundo inteiro. Então, dólar muito alto arrebentaria a inflação. A inflação, exatamente. É igual eu estou falando, você ia comprar um iPhone ia valer R$ 25 mil um iPhone. Então, a inflação ia explodir. Então, o dólar muito caro seria bom para o PIB ali, né? Porque ia vender muito. E outra coisa, meninos, pensa o cara da soja aqui, ó. Pensa o produtor de soja. Não ia ter soja para ele vender aqui no Brasil. Ele ia vender tudo para o exterior. Ia ter tanta demanda do exterior, porque o produto está tão barato, que não ia ter demanda aqui. E o que acontece quando não tem oferta? O preço sobe também. Até produtos que não são de exportação, subiria o preço. Carne, pensa, carne. O dólar a R$ 10, o Brasil ia vender tudo que tem de carne para o exterior. Todo mundo o cara vinha comprar até osso, até mochiba o cara vinha comprar, porque era tão barato no Brasil, ia levar tudo. E aí você chegava no açougue para comprar carne, eu quero 1 quilo de alcatra, não tem. Eu quero, não tá, por que não tá tendo carne? Cara, ó, quase não tá chegando carne aqui, o Brasil tá vendendo tudo, tá exportando tudo, vendendo tudo para fora, e aí o preço sobe. Exato. Então, viu que o dólar é muito caro, negação? Ué, então por que o dólar não é R$ 1? Dólar a R$ 1, aí seria bom, a gente ia começar a comprar muita coisa de fora, né? A gente ia começar a importar quase tudo. Aí você arrebentaria a indústria nacional, ponto negativo. E outra coisa, né? Dólar muito barato. Se o dólar fosse 1 para 1, o americano ia olhar aqui para o Brasil e falar o quê? Nossa, a soja no Brasil é muito cara, não vou comprar lá. Entendeu? Então a gente não exportaria e ficaria ruim para exportação. Então, o ideal é o meio termo, né, Wendel? É equilíbrio sempre, né? Tem que achar um Você equilíbrio acha que na hoje está moeda. equilibrado? Melhor dos mundos, um valor que a gente venda muito
mas não impacte tanto a inflação. Entendeu? Então, por isso que o dólar fica ali, ó, controlado, ele fica controlado. Então, assim, vai vendo, né? Isso que eu ia te perguntar. Então, você acha que assim, você que entende mais, o dólar, ele nunca vai chegar a um preço absurdo, assim, porque eles sempre controlam ele, justamente por conta desse. Exatamente, né? O dólar, ele vai muito também em questão. Tudo é muito interligado, né? Mas eles acreditam assim, enquanto o dólar tiver. O melhor é o quanto mais alto, com menos inflação, impactando menos inflação, né? Então, essa é a ideia. Wendel, o controle do dólar é feito com a reserva que tem? Isso. O Banco Central tem um monte de reserva lá, que a gente vai falar sobre isso aqui agora, né? Vou falar para vocês agora e explicar sobre isso. Então, meninos, fechamos aqui esse assunto. O seguinte: ao importador, vê se todo mundo consegue entender. Ao importador, você comprando seu perfume importado, o que é o melhor? Moeda estrangeira desvalorizada em relação ao real, ou seja, dólar barato, né? Então, pensa bem, quando você quiser comprar o seu perfume importado, o melhor é o dólar estar barato, desvalorizado. Importado, dólar barato, desvalorizado. Agora, ao exportador, o cara que vende para fora, moeda estrangeira valorizada, dólar caro, né? É isso. É isso. É o que a gente já escreveu. Real desvalorizando, dólar alto. Isso. Inflação baixa, exportador. Exatamente. Óbvio. Vamos lá. A gente estava falando aqui, Rafael, você falou política cambial. O que é a política cambial? Política é as ações e orientações do Estado, do país, destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através das taxas de câmbio. Então, o Estado controla as políticas cambiais também, né? E no Brasil, qual que é a política cambial vigente? O Brasil pratica a política cambial flutuante suja, política cambial flutuante suja. E o que quer dizer essa política cambial flutuante suja? Nada mais é do que o que acontece? O câmbio fica flutuando. Vocês viram lá, né? 4,95, 4,96, 5,2, 4,99, 4,99. Fica solto. Livre comércio, livre negociação entre bancos. O Banco Central vai divulgando. Agora, se esse negócio degringolar para um lado ou para o outro, e o que vai acontecer com o Banco Central? Ele vai intervir. Ele não deixa ter uma oscilação muito forte durante um dia. Por exemplo, o que acontece? Vamos supor que amanhã, 9 horas da manhã, o Lula vai dar um depoimento e fala assim, eu resolvi que vou dar o calote na dívida. Meu Deus, o que acontece com o mercado? Cara, todo investidor estrangeiro que tem dólar no Brasil começa a tirar o dinheiro e mandar embora, né? O cara fala assim, lá o Brasil, lascou lá, o negócio lá agora explodiu, vamos embora, sacar o nosso dinheiro, tudo que tem lá. Aí os caras começam a levar dinheiro embora. E aí começa a faltar dólar, e o dólar começa a disparar, 5,10, 5,20, 5,30, 5,50, por quê? Você procura dólar no mercado, não tem, porque o povo está tudo levando embora, os bancos mandando tudo para fora. E aí 5,10, 5,20, 5,30, 5,50, 5,80 vai subindo. Se não tiver alguém que entre ali e controle isso, ele vai bater R$10. E pensa, você acorda de manhã com dólar a 5 e vai dormir com dólar a 10. Meu Deus, você quebra empresas. Então, bacana, essa é a ideia. Então, vocês veem, o Banco Central não deixa isso acontecer. Então, toda vez que tem uma oscilação muito forte, o Banco Central vai intervir com as nossas reservas, Rafael. O Brasil hoje tem mais ou menos 340 bilhões de dólares em reservas. Para quê? Justamente para controlar isso, né? Se o dólar começa a subir desenfreadamente, o que ele faz? Ele começa a vender dólares no mercado para esfriar ali o ímpeto das pessoas. E se começa a cair muito, ele começa a comprar, né? Para controlar também, para não deixar ter oscilações muito fortes de um dia para o outro. Então, por isso que a gente fala que o Brasil pratica uma política cambial flutuante, ou seja, o Banco Central deixa livre negociação, mas se oscilar muito forte, ele intervém. Então, por isso que chama política cambial flutuante suja. Ok? Vamos fazer umas questõezinhas.
Questões boas, meninos, questões boas. Inclusive, nós vamos fazer um negócio diferente aqui agora. Como eu sei que aqui é só questão de prova, e eu tenho certeza que elas vão cair na prova de vocês, eu estou passando aí agora um xizinho aí, ó, no chat. Então, o que vocês vão ler a questão? Não vão responder no chat, não vão responder aí. Vão só pensar na questão. A hora que eu falar, vocês coloquem a alternativa que vocês acham. Pode ser? Lembrando que essa questão é uma questão de prova, tá? Questão de prova. Questão que já caiu em prova. Um minutinho para vocês fazerem. Agradecendo aqui aos meninos, ó, a Thalita, né, que está me seguindo, a Isabela, o Ítalo, o Tiago, a Divani, a Flávia, e a Raíssa, e o Ítalo, e a Stefani. Obrigado, meninas, por seguir. Adriele. Muito bom. Vi que algumas pessoas postaram aqui. Vou repostar vocês também, tá? Pode responder aí, vamos ver. Todo mundo foi de letra A. Eu também estou, viu? Oh, boa, estou. Boa, Natan. Todo mundo de A? Olha, não deu nenhuma discussão, hein? Vamos ver? Vamos ver, né? Ninguém quis pensar diferente, né? Vamos ver. Podemos afirmar sobre a taxa de câmbio. Beleza. Todo mundo respondeu que é uma taxa fixa. Beleza. Todo mundo concorda, né? Todo mundo de acordo, né? Não, peraí, eu não tô mais não. Por que você não está de acordo? Porque eu tava pensando entre a C e a D. Só que eu pensei, porque é uma taxa fixa, mas eu lembro que o senhor tinha falado que ela é flutua. Então, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa que é fixa não flutua, concorda? Sim. Sim. Então, como é que ela pode ser fixa e flutuante ao mesmo tempo? Eu coloquei A porque eu sou Maria vai com as outras, mas... Aí, ó, tá vendo? É isso que eu queria chegar. Eu sabia que vocês eram Maria vai com as outras. Mas foi sem querer. Deixa eu entrar aqui no negócio aqui. O meu é D. Eu fiquei entre a C e a D mesmo. Eu tô com... Eu continuo na A, a Adriele continua na A. Só a Bruna mudou, mas o Rafael, né? Não aguentou uma pressãozinha e mudou. Vem aqui comigo, meninos. Taxa de câmbio é relação entre o PETAX, é relação entre uma moeda e outra. Pergunto para vocês. Tem alguma coisa fixa aqui? Não, ela flutua, realmente. Não, ela oscila. Então, ela é flutuante, então. A taxa de câmbio do Mas tem Brasil opção não é da fixa, flutuante? meninos. No dólar, vocês nunca vão falar assim, quanto é o dólar? R$5, pronto. Hoje tá... exatamente. Ó, flutuando, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 3, 5, 2, 4,96, 4,96. Ó, fechou 4. Cara, Diário, né? flutuando Na o tempo. pergunta também fala que define, né? Na verdade, não define, só divulga o Bacen.
Ó, vamos lá, vamos ver aqui qual a pergunta. Bom, se ela é definida diariamente, ela... Essa Exatamente. aqui é a única que você já eliminaria, ó, sobre taxa de câmbio. É uma taxa fixa? Nunca. Mentira. Vale R$3. O dólar vale R$3 e não quer nem saber o que vai acontecer no mercado. Vai sempre valer R$3. Não é, né? Definida diariamente. Outra coisa, não é definido. O Banco Central só divulga, né? Então, tudo errado essa aqui. Fora essa, o que vocês acham que é agora, então? Eu tô na dúvida entre a C e a B. Lascou, A B né? não é porque, eu acho que não é porque as luzes, elas afetam, sim, a balança de pagamentos, na minha concepção. Isso. Nós não falamos o que é balança de pagamento. Mas balança de pagamento é como se fosse a conta central de dólar. Tudo que entra e sai de dólar no Brasil afeta essa balança, tá? Tudo. Então, não é a letra B. Professor, isso no caso é a parte do superávit e do déficit, a balança? Eu vou poder equilibrar? Não? É porque ela está falando da balança comercial, que é comércio entre o Brasil e o exterior. Aqui é balança de pagamentos. Balança de pagamentos é como se fosse a caixa d'água de moeda estrangeira do Brasil. Tudo que movimenta, transferência que eu faço para o exterior, dinheiro que manda para cá, balança comercial, tudo que envolve moeda estrangeira vai morrer nessa conta aqui, ó, nessa balança de pagamentos. Então, se oscila o dólar, ela afeta sim, né? Afeta sim. Então, por isso é que está errado. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Quem que é o ofertante de moeda estrangeira? O importador ou o exportador? Quem que oferta a moeda estrangeira? Exportador. 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 Por isso que eu coloquei a D. Eu tô confusa ainda. Tô entre C e D. Esse ofertante aí, explica melhor sobre esse ofertante aí, o professor. Quem oferta? Oferta. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Não é, porque Quem os oferta importadores no somos caso? nós, né? Vem comigo. Importador. Eu sou importador. Eu compro perfume e vendo aqui para você, lá nos Estados Unidos. Será que eu pego o dólar que eu tenho, eu saio ofertando para as pessoas? Olha, eu tenho dólar aqui, eu quero ofertar para vocês. Quem estiver precisando de dólar, fala comigo que eu tenho aqui. O importador faz isso? Não, então é exportador. Ou será que o dólar que ele tem em mãos é para ele comprar produto fora? Ele não sai ofertando. Como eu sou importador, o dólar que eu tenho, se alguém vier me procurar, Wendel, você tem um dólar? Eu estou precisando de dólar. Eu vou falar para ele o quê? Não, meu amigão, o dólar que eu tenho aqui, eu já tenho que comprar mercadoria lá nos Estados Unidos. Eu não oferto nada, não saio ofertando dólar para ninguém. Entendi. Eu quero mais dólar, eu preciso de dólar. Então, não é. Agora, o exportador, pensa, eu vendo lá um container de soja para os Estados Unidos. Mando o container. O que o americano manda para mim? Dólar. Dólar. Aí o dólar chega aqui para mim. Aí eu pego aquele monte de dólar. Fala assim, e agora? O que eu faço com isso? Chamo, ô, peão, vou te pagar em dólar. Você quer receber? O peão fala assim, quê? Em dólar? Não, quero dólar não. Eu preciso comprar cachaça ali na venda. É lá o tio lá o tião lá da venda não aceita dólar. Você tá louco? Ele quer só real, cadê nota de real? Eu falo, nossa, e agora o que eu faço? Eu tô com um monte de dólar na mão. Eu exportei um monte de coisa, um monte de soja. Eu tô com dólar, preciso dar um jeito, preciso pagar banco, preciso pagar peão, preciso pagar defensivo, eu preciso de reais, dólar não. Quem quer dólar? Eu quero trocar dólar, tô dando dólar, não dá real, eu preciso de real. Ou seja, o cara que exporta, ele está sempre ofertando dólar, porque ele recebe tudo. Eles recebem dólar, mas ele não precisa de dólar aqui, ele precisa de reais para pagar as coisas dele. Então, realmente, os exportadores, por sua natureza, são os ofertantes de moeda estrangeira. O importador tem, mas ele não é para ofertar para ninguém. Correto? Essa questão, ela me confundiu, porque eu fiquei entre a C e a D. Aí eu ficava pensando assim, ó, os importadores, por sua natureza, são ofertantes da moeda estrangeira. O meu raciocínio foi muito além, assim, sabe? Com muita imaginação. Porque, para mim, os importadores, eles são, no caso, o comerciante. E quando ele falou sobre oferta em moeda estrangeira, eu tinha entendido que ele estava ofertando algum produto em estrangeiro. Então, tipo assim, é o importador que comprou, e aí ele tem um produto que é estrangeiro e ele está ofertando. Mas aí beleza. E realmente, o importador ele compra o produto e oferta, não é isso? Mas tá falando de moeda, né? Mas ele não está falando de produto, está falando de moeda, né? O dinheiro em si.
Entendi. Você não vai ver cara que importa ofertando, querendo trocar dólar com você. Ele vai querer falar o quê para você? Mercadoria, né? Se você tiver dólar, eu quero, tá? Que eu preciso de dólar. Ele não vai ficar ofertando. Exportador, não. O exportador, ele tem muito dólar no bolso, ele precisa de desfazer, então vai sair ofertando isso. Tranquilo, mesmo? Letra D. Vamos ver se tem mais uma aqui, ó. Esse ofertando é comprando, né, Wender? É o quê? Esse ofertando aí, ele é comprando, no caso. Ofertando, fazendo oferta. Eu estou ofertando, ó. Estou ofertando moeda. Quem quer? Quem precisa? Quem quer trocar comigo? Eu preciso de reais. Eu tenho dólar e quero ofertando, eu preciso trocar. Isso. E essa, meninos, ó. Beleza. Essa é uma questão que eu considero de nível difícil. Essa. Mas, questão de prova, inclusive, já caiu em prova. Só, cara, que se você tiver um pouquinho de atenção e ler com atenção, você mata ela de cara. Só de você bater o olho, você já elimina duas. E depois você vai ver que, se você eliminar, você chega na certa. Tenta fazer ela aí. E eu vou passar o tracinho, vou dar um tempinho aqui para vocês, vou passar o tracinho para vocês responderem ela, tá? Questão que já caiu em prova também. Pode responder? Não, só pensa aí. Quem já tiver a resposta, segura, hein? Espera aí só um pouquinho. Não responde ainda não. Eu passei o risquinho aqui para todo mundo. Deixa eu ver. Passar um xizinho aí. Isso, ó. Guardem para vocês, por enquanto, a resposta. Só esperando você dar um salve aí para a gente marcar aqui a opção, hein, Wender? Então, vamos lá. Fala aí, o que vocês acham que é? Letra D. Ó, tivemos alguns Bs. Bruno foi de C, Adriano foi de D. Luiz, Alana, D, C. Isso é só para não ter o Maria vai com as outras, né? Como diz os meninos aí. Você vai pegar a sua opinião. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, vamos lá, fazendo bastante calma aqui. Eu acho essa questão uma questão mais difícil mesmo. Em um cenário onde a moeda local está se desvalorizando, pronto, aqui você já tem que dar uma parada. Por quê? Qual que é a moeda local? O que você tem que fazer? Real. Então, ele está falando que o real está ficando barato, não é isso? Eu falei para vocês trocar a palavra desvalorizar por barato e valorizar por caro. Então, a moeda local é a nossa, é o real. Está se desvalorizando, ou seja, o real está ficando barato. Quando eu falo frente ao dólar, é a mesma coisa de eu falar que o dólar está o quê? Caro, não é? Caro, alto. Tá? O dólar caro é a mesma coisa. Valorizado. Real barato é dólar caro. É o que nós estamos vivendo agora. Podemos concluir que favorece o quê? E aí? Dólar caro. A exportação. Favorece quem? A exportação. Exportação traz. Eu já elimino de cara. Só dessa interpretação. É a letra C. Só dessa interpretação que eu fiz aqui, eu já tirei duas alternativas da minha frente. Posso errar as outras duas? Pode. Mas vamos fazer uma coisa aqui agora. Então, favorece a exportação. Beleza, exportação. Olha a letra D. Favorece o dólar caro, favorece a exportação? Beleza, tá certo. Visto que os produtos para importação ficam mais baratos. Não, fica mais caro. Exatamente, Vani. Olha o texto. Favorece a exportação. Visto que os produtos para importação ficam mais baratos, não, vai ficar mais caro, tá fora. Eliminei esse do erro. Meu dólar tá caro. O dólar tá caro. Se eu vou comprar, vai vir mais caro para mim. Meu real tá muito baratinho. Exatamente. Então, ó, o produto para... E aqui fica sem nexo, né? Favorece a exportação. Visto que os produtos para importação ficam mais baratos. Pois é.
Agora, olha a letra C. Pegadinha do malandro, caiu. Favorece a exportação, visto que o produto exportável em dólar fica mais barato. É verdade, lembra aquela ideia que eu falei para vocês? $1 valendo R$5, eu venho aqui no Brasil e compro 1 quilo de soja. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês? Agora, $1 valendo R$10, que é a mesma coisa do dólar ficando caro, eu venho aqui e compro 2 quilos de soja. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que com o mesmo dólar, mesmo $1, o produto exportável fica mais barato. Ó. Antes eu vinha aqui e comprava 1 quilo de soja. Agora eu venho aqui no Brasil e compro 2 quilos com o mesmo moedinha de dólar. Não achei tão difícil, só questão de ler com calma. Exatamente, Adriano. Você viu que você vai lendo. E outra coisa, né? Fazer a interpretação certinha. Interpretou certo, você não precisava nem saber a letra C. Se você olha as outras 3, você já viu que ela não fazia muito sentido. Então, letra C, questão de prova. Porque exportável sai daqui e vai para lá, né, professor? Sai daqui e vai para lá. Isso fica... Vai exportar. Exatamente. Show de bola, meninos? Tranquilaço? Vamos só fazer essa Selic Meta, Selic Over, Selic para a gente ir para o nosso lanchinho? Vocês querem ir? Lanchinho a pratada de Vamos arroz agora, depois volta. Agora. Agora. Vocês já deram uma bugadinha aí mesmo? Então vamos agora mesmo. Meia Agora horinha, pro lanche? Bora lá, 20 minutos, hein? 20